As palavras que a gente usa, elas têm um poder que muitas vezes a gente nem percebe, né? Nesta análise, vamos mergulhar em como desbloquear esse poder para transformar a nossa comunicação e, quem sabe, até a nossa vida. Sabe aquela hora que a gente precisa falar algo importante e simplesmente trava? A voz não sai? Pois é. Essa sensação é super comum. É uma verdadeira briga interna, sabe? Entre o que a gente quer muito dizer e o medo do que pode acontecer se a gente de fato disser. Muita gente acha que se comunicar bem é um dom, que a pessoa já nasce sabendo. Mas e se não for nada disso? E se for uma habilidade que qualquer um de nós pode aprender? Vamos explorar agora uma estrutura bem simples para a gente transformar esse potencial das palavras em uma ferramenta real, para o dia a dia. Bom, tudo começa por aqui, pelo medo de falar. Muitas vezes essa é uma barreira invisível, sabe? Uma batalha que acontece toda na nossa cabeça, muito antes da gente sequer pensar em abrir a boca. É aquela vozinha interna, né? Fica ali martelando, cheia de "e se?". Esse monólogo acaba alimentando um hábito bem perigoso, o silêncio que nasce da insegurança. E pode acreditar, o preço que a gente paga por ele é muito alto. Pois é, a timidez raramente aparece do nada. Ela vai sendo construída, sabe, tijolinho por tijolinho, com críticas que ouvimos, situações que nos deixaram com vergonha, a falta de alguém para dizer vai lá, fala o que você pensa. E aí, aos poucos, a gente começa a acreditar que a nossa voz simplesmente não importa. E é justamente por isso que superar esse silêncio é tão crucial, porque as palavras que a gente fala, e até as que a gente engole, elas nunca são neutras. De jeito nenhum. Elas são forças ativas, que estão o tempo todo moldando o mundo ao nosso redor. Olha só que incrível este provérbio antigo. Ele resume tudo de uma forma perfeita. Isso quer dizer que toda conversa, não importa o quão simples pareça, carrega um peso enorme. E aqui fica bem claro a escolha que a gente tem nas mãos todos os dias. Com as nossas palavras, podemos construir pontes para nos conectarmos com as pessoas, ou podemos levantar muros que nos separam delas. A escolha é nossa. Então, o ponto-chave aqui não é só falar mais. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade. É aprender a usar a nossa fala como uma ferramenta que cura, que constrói, e não como uma arma que fere. Ok, tudo isso é muito bonito, né? Mas como é que a gente faz isso na prática? Como se desenvolve essa habilidade? Bom, a resposta pode estar em um método bem simples, mas muito poderoso, que dá para começar a usar, olha, hoje mesmo. É uma sigla que funciona como um guia rápido para qualquer tipo de conversa. A ideia é parar de reagir no impulso e começar a agir com intenção. E para isso, a gente segue 3 princípios fundamentais. Vamos dar uma olhada em cada um desses passos para entender direitinho como eles funcionam juntos na prática. O V é de valorizar suas palavras. Isso é, antes de tudo, uma mudança de mentalidade. É entender que palavras não são só sons, elas são ferramentas. E como qualquer ferramenta, podem construir ou destruir. Então, o primeiro passo é tratar cada palavra com a responsabilidade que ela de fato tem. Depois vem o O de ouvir com sabedoria. E aqui está um segredo. A verdadeira comunicação começa ouvindo, não falando. É aquela ideia de tentar entender o outro antes de querer ser entendido. Quando a gente faz isso, evitamos um monte de mal-entendido e mostramos um respeito enorme que é a base para qualquer conversa saudável. E por último, o Z de zelar ao falar. Zelo significa cuidado, atenção. Na prática, é aquela pausa que a gente faz antes de responder. É pensar um pouquinho no impacto que as nossas palavras vão ter antes de soltá-las. E isso, em momentos de tensão, faz toda a diferença. Uma simples pausa pode transformar um conflito em conexão. E o legal é que quando a gente começa a aplicar esses 3 passos com frequência, no dia a dia, algo começa a mudar. Aos poucos, o medo vai dando espaço para a confiança. E aquela voz que vivia presa, ela começa a se libertar. E essa talvez seja a ideia mais libertadora de todas. Confiança para falar não vem da ausência do medo, mas da prática de agir apesar dele. Pensa no músculo. Quanto mais a gente usa, mais forte ele fica. Com a nossa voz é a mesmíssima coisa. Para deixar isso ainda mais prático, que tal um checklist mental? 3 perguntinhas simples, baseadas no método VOZ, para se fazer antes de falar. Primeira, isso que eu vou dizer tem valor? Segunda, eu ouvi com atenção primeiro? E terceira, estou falando com zelo, com cuidado? Levar esse checklist a sério pode mudar completamente o resultado das nossas conversas. No fim das contas, a escolha está sempre nas nossas mãos. A mesma voz que um dia ficou calada por medo tem o poder gigantesco de construir, de encorajar e de transformar. Então a pergunta que fica é: que histórias essa voz vai escolher contar a partir de agora?